Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Magno Lessa e nesta pré-aula nós vamos estudar a lição de número 4, que tem por título Ídolos na Família. Vamos aqui ao nosso texto áureo, que diz assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? 1 João, capítulo 5, versículo 21. A verdade prática, ela diz assim: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então, adorar ídolos é adorar aquilo que não é Deus, é colocar outra coisa no lugar de Deus. Quanto aos objetivos, nós temos três, porque a lição também possui três tópicos. Então, o primeiro objetivo vai ser apresentar o contexto no qual Raquel furtou os ídolos do seu pai Labão. Segundo, vai ser explicar o cenário político e social de Israel quando Mica abraçou a idolatria. E, em terceiro lugar, alertar acerca dos perigos da idolatria no seio familiar do povo de Deus. Vamos então aqui à nossa introdução. Então, o comentarista da lição diz que temos nesta lição duas histórias distintas que revelam a convivência com a idolatria dentro de casa. Em primeiro lugar, será apresentado para nós a história de Jacó e sua esposa Raquel. E como Raquel, quando estava saindo da casa do seu pai Labão, ela furtou os ídolos do lar. Então, nós vamos olhar isso em primeiro lugar. E depois nós vamos nos atentar aqui para o caso de Mica, que ocorre ali durante o período dos juízes. E o objetivo é a gente aprender com essas duas histórias e assim, então, aplicar a nós em nosso contexto hoje. Vale lembrar que são histórias de pessoas que fizeram ações erradas, cometeram ações erradas. No entanto, a Bíblia Sagrada, ela nos permite aprender com essas pessoas também. Quando nós encontramos uma história na Bíblia de uma ação errada, de uma ação equivocada, de uma ação que foi de encontro à vontade de Deus, precisamos ter por consciência que nós podemos sim aprender com essa ação. Aprender, é claro, o que não fazer. Então a Bíblia, ela vai nos ensinar tanto quanto ela apresenta erros, quanto ela apresenta acertos. Então nós vamos observar isso para a gente mergulhar aqui nesta importantíssima lição. Sendo assim, a palavra-chave que norteia toda a nossa lição é a palavra idolatria, a palavra que vai nortear a nossa lição aqui agora. Vamos aqui ao nosso primeiro tópico, que tem por título Ídolos encontrados na tenda de Raquel. O primeiro subtópico, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Então nós vamos observar aqui esse momento em que Jacó regressa para a casa de seus pais com a finalidade de encontrar o seu irmão Esaú. Somos informados no livro de Gênesis que Jacó havia saído de casa porque Jacó havia enganado seu pai e também enganado seu irmão. Quando Isaac, seu pai, já estava em idade avançada, e portanto ele não conseguia ver e distinguir bem, ele pede que Esaú prepare para ele uma boa comida, uma caça. Esaú então sai ao campo para caçar e preparar comida ao seu pai. Prontamente, ao lado de Rebeca, Jacó acaba enganando seu pai, se passando por Esaú. E o seu pai, então, abençoa ele ao invés de abençoar Esaú, que era o filho primogênito. E, portanto, a bênção deveria recair sobre o filho primogênito. Em virtude disso, Jacó tem que sair de casa, porque Esaú agora intenta matar o seu irmão por aquilo que ele fez. Jacó então vai para as terras da sua família e encontrará Labão, e lá ele vai trabalhar para Labão. A Bíblia Sagrada diz que Jacó vai se apaixonar por uma mulher
chamada Raquel. E ele trabalha cerca de 7 anos pela oportunidade de ter a mão de Raquel. Mas no dia então em que Labão deveria dar Raquel como esposa, Labão não a entrega como esposa. Labão entrega a sua irmã mais velha, que era Lia. Jacó então depois tem que trabalhar mais alguns anos para que possa ter o privilégio de se casar com Raquel. E ele vai conseguir se casar. Sendo assim, durante todo esse tempo, Jacó acaba prosperando naquela terra. E ele agora precisa retornar para se encontrar com seu irmão Esaú. Existe essa necessidade. Ele tem que acertar as coisas, ele tem que consertar as coisas. E se for necessário, é claro, haver ali um pedido de perdão por parte de Jacó direcionado a Esaú. Sendo assim, Jacó então resolve voltar. Jacó volta para a terra prometida a fim de que ele pudesse encontrar o seu irmão. Bom, quando foi descoberta esse retorno de Jacó, essa fuga, o texto bíblico diz que Labão e os seus filhos, eles resolvem ir atrás de Jacó para fazer com que Jacó retorne para a casa de Labão. E nós veremos que isto não vai acontecer. Segundo o subtópico diz, Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Então, Labão, ele era um homem idólatra e ele possuía dentro da sua casa pequenos deuses, altares a esses pequenos deuses, chamados de ídolos do lar. Naquela época, isso não era incomum, haja vista que você não tem a clareza do monoteísmo aqui. E pessoas que habitavam em outras regiões tinham a prática, é claro, de adorar ídolos do lar. Então havia dentro das casas uma espécie de altar ou altares, onde aqueles ídolos eram ali colocados e eles então adoravam. Então quando a gente fala de ídolos do lar na casa de Labão, a gente tem que pensar nesse sentido. Havia ali ídolos feitos à mão, né? Obra de artífice, e que eram adorados por Labão. Tá? Então, quando eles queriam uma ajuda, quando eles queriam um benefício, eles oravam para esses deuses do lar. E eles acreditavam que poderiam ser protegidos e também ajudados por esses deuses. Então, esses ídolos do lar de Labão eram, na verdade, os terafins, fabricados ou de madeira, ou de pedra, ou de barro, cujas imagens elas eram veneradas como se fosse uma espécie de amuleto. Então, se esses ídolos estivessem dentro da casa e fossem adorados, venerados, certamente eles teriam, era o que eles acreditavam, tá? Eles teriam proteção familiar e proteção pessoal. Então esses ídolos ficavam ali e tinham um local de destaque dentro da casa, já que eles serviam como amuleto para proteção. É interessante também que quem possuía esses ídolos tinha direito à herança. Logo, quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria a herança ou herança alguma, o que Raquel faz? Raquel furta esses ídolos para que ela pudesse passar essa mensagem, né? Então quem tinha os ídolos tinha o direito à herança, é como se ela estivesse dizendo, eu tenho direito à herança, eu quero a minha herança. Quando ela então chega no acampamento de Jacó, Labão, ele indaga-lhe sobre esses ídolos, a respeito desses ídolos. Só que Raquel havia colocado esses ídolos na albarda de um camelo, e ela havia sentado em cima, de modo que não dava para ver que os ídolos ali estavam. Sendo assim, no subtópico 3, nós somos informados que Raquel usa a mentira para esconder do seu pai os ídolos. Raquel então senta, cobre os ídolos, de modo que Labão não consiga ver aqueles ídolos. E ela usou a justificativa de que estava no período menstrual para que ela não levantasse do camelo e, consequentemente, o seu pai não encontrasse os ídolos ali.
Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de ter roubado os ídolos, na verdade quem roubou não foi Jacó. Na verdade quem roubou, quem furtou foi a sua esposa Raquel, que enganou o seu pai, e Labão não encontrou os seus ídolos. Esse episódio, então, é apresentado no livro de Gênesis, produzindo uma grande discussão entre Jacó e o seu sogro, haja vista que isso vai causar um desentendimento entre os dois. Perceba que a atitude de Raquel é uma atitude problemática. Primeiro porque ela está furtando, e isso já era um problema. Segundo porque ela está tomando ídolos e está levando esses ídolos consigo. E terceiro, porque Raquel acaba mentindo também para o seu pai. Então, é uma história marcada por vários erros, por vários tropeços problemáticos. A segunda história que o autor Elianai Cabral, o pastor Elianai Cabral, nos propõe é no tópico de número 2, um santuário de deuses na casa de Mica. Esse texto de Mica, ele aparece num livro muito interessante, que vale a pena a sua leitura, que é o famoso livro dos Juízes. Tá? Então, o livro dos Juízes é um livro histórico que está no Antigo Testamento e que ele tem uma característica muito interessante. Ele é apresentado ali e as histórias que são ali apresentadas, elas seguem um padrão cíclico. Então, geralmente, quando você está lendo Juízes, você vai encontrar alguma coisa como o povo pecando, o povo se distanciando de Deus. Deus, então, para que pudesse trazer esse povo para mais perto de si, Deus envia uma nação estrangeira, às vezes os amonitas, às vezes os moabitas, às vezes os filisteus. Essa nação estrangeira, então, domina o povo de Deus por algum tempo, até que este povo, sentindo a opressão dessa nação estrangeira, o povo se volta para Deus, se curva diante de Deus, se arrepende dos seus pecados e clama a Deus, pede o auxílio, a ajuda de Deus. Deus, então, enche o indivíduo com seu espírito, o espírito vem sobre ele em determinados momentos, e esta pessoa agora é um juiz que liberta o povo desse jugo estrangeiro que o povo estava enfrentando frente a outra nação. Tá? Então, é nesse momento conturbado, é nesse momento problemático da história de Israel que se passa o texto referente a Mica. Outra informação aqui que a gente precisa deixar claro é que quando o povo entrou na terra de Canaã, eles não expulsaram os habitantes daquela terra. De modo que os habitantes da terra de Canaã continuaram habitando no meio do povo. Isso foi um problema, porque começou a ocorrer uma espécie de mistura, aquilo que é chamado de sincretismo, de mistura religiosa. Porque os homens que ali estavam, os homens de Israel, começaram a se casar com mulheres daquela terra. E isso representou um problema considerável para o povo, já que Deus havia advertido que eles não deveriam se casar com mulheres estrangeiras, porque essas mulheres estrangeiras poderiam perverter o coração deles e levar-lhes à idolatria. O contrário também com homens estrangeiros. Mas o povo, deixando as pessoas habitarem ali, habitaram juntos com aquelas pessoas e acabaram assimilando os ídolos deles e adorando aqueles ídolos. Então, a idolatria é o caráter, e o caráter antiético de Mica vai ficar claro no livro de Juízes, no capítulo 17, no versículo 1 a 4. E o que o autor aqui nos diz? Ele diz que, apesar do nome especial que Mica tinha, já que o nome de Mica significa quem é como o nosso Deus, ou quem é como o Senhor nosso Deus, Mica não vai corresponder à importância do seu nome, porque a sua trajetória será uma trajetória marcada pela desonra. Mica vai desonrar a Deus com a prática da idolatria.
É interessante que naquela época o nome não era dado de qualquer maneira. Não é igual nós ocidentais, que às vezes escolhemos o nome de uma criança porque achamos o nome bonito, achamos o nome legal. Naquela época, o nome era dado indicando a característica ou o caráter daquele que possui, vinculado também ao que ocorreu no dia do nascimento. Então, o nome de Mica é um nome forte nesse sentido, porque certamente seus pais entenderam que aonde ele chegasse, o seu próprio nome gritaria. É possível que os seus pais fossem fiéis a Deus, tementes a Deus, e por isso colocaram o nome da criança de Mica. Então, aonde ele chegava e o nome dele era anunciado, não precisava ele falar, não precisava ele dizer palavras. O seu próprio nome era uma indagação para as pessoas. Quem é como o Senhor nosso Deus? Então, Mica vai na contramão do que diz o seu nome, porque ele não vai honrar a Deus, ele não vai respeitar a Deus, ele não vai venerar, ele não vai se curvar diante de Deus. Pelo contrário, Mica fará da casa dele uma espécie de santuário dos deuses. Então, ele tinha uma família, e embora o relato bíblico não cite a sua esposa, é possível que, embora a gente não perceba ali, né, no relato bíblico essa questão de sua esposa, sua família, mas é possível que ele tenha uma família, né? Então, ao trazer a idolatria para dentro da sua casa, ele vai contaminar, consequentemente, todos os que estão dentro daquela casa. O povo, neste momento aqui, vivia na região montanhosa de Efraim, e esse povo tinha se corrompido pela idolatria. Então havia em Israel, assim, de modo geral, o abandono total aos mandamentos e à lei que Deus havia dado a Moisés. O povo estava inserido, encharcado dentro de um sincretismo religioso. E o que é o sincretismo? O sincretismo é você pegar elementos de outras religiões e trazer para dentro da sua religião e adaptar esses elementos à sua religião. Isso é uma prática de sincretismo, isso é o sincretismo religioso. Você misturar os elementos de outras religiões dentro da sua religião, isso então é chamado de sincretismo. E é exatamente isso que o povo de Israel fará. O povo de Israel vai trazer elementos da adoração dos outros deuses, como Baal, enfim, as outras divindades como Astarote, Azerá. Eles vão trazer essa adoração a essas outras divindades, esses outros deuses, e vão misturar a adoração a esses outros deuses com o culto a Yahvé, com o culto a Deus. Então, vai ser um problema terrível que Israel vai enfrentar nesse momento. E tudo isso vai acabar implicando naquilo que a gente chama de apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é uma rejeição deliberada que o indivíduo faz de Deus. Ou seja, a pessoa escutou a Deus, escutou o chamado de Deus, melhor dizendo, eles eram o povo de Deus, só que agora eles estão dizendo, bom, a gente não quer mais Deus. Ou seja, livremente, de maneira consciente, eles estão dizendo, nós não queremos mais Deus. E aí então a apostasia se estabelece dentro do povo de Israel, porque esse povo vai largar Yahvé, vai largar o Deus de Israel, vai largar o Deus Todo-Poderoso, e esse povo agora vai se curvar diante dos ídolos. Então, além da ideia do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, uma vez que eles começaram a admitir, a aceitar aquilo que é chamado de ídolos caseiros. E esses ídolos caseiros, eles eram objetos de adoração, né? Eles eram objetos de reverência. Então, o que a gente nota aqui com a história de Mica? Que os valores morais, éticos, foram abandonados, diria também valores espirituais, religiosos, foram abandonados por Mica em virtude da sua idolatria. E ele acaba se encharcando em uma corrupção moral, tá? Em uma corrupção moral. Então, é um cuidado que precisa ser tomado. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com
ninguém. Então, Deus quer ser adorado na sua totalidade. Deus quer ser adorado por nós. Deus não quer partes da nossa adoração. Deus não quer parte do nosso corpo. Paulo diz que Deus quer a adoração completa do nosso corpo, que deve ser apresentado a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto. Então, qual é o segundo subtópico aqui? A abominação de Mica. Note aqui que nós tínhamos no mundo antigo, então, o que era chamado de politeísmo. O que é o politeísmo? O politeísmo é a crença em várias divindades, em vários deuses. Por exemplo, vamos citar aqui o exemplo de uma religião politeísta. O hinduísmo, que é muito praticado na Índia. O hinduísmo é uma religião politeísta. Eles creem em várias divindades, em vários deuses. E uma religião monoteísta é uma religião que acredita apenas que há um só Deus. Daí vem a expressão mono, um só Deus, tá bom? Então vamos aqui observar como que essa prática politeísta de Mica afeta consequentemente a sua família. Então Mica havia construído em sua casa um santuário para os deuses, ou seja, um santuário para os terafins. A escritura diz: e tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode. Éfode era a roupa que o sumo sacerdote do Deus de Israel usava, e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que fosse sacerdote. Então Mica faz um éfode, faz os ídolos e escolhe um dos seus filhos para que pudesse ser sacerdote dos ídolos do lar. Mica, ele havia roubado a sua própria mãe. Olha a imoralidade aí. Né? Olha a imoralidade aí. Bom, e sem que a sua mãe soubesse, ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, isso equivale a cerca de 13 quilos, tá, desse metal precioso. Então, visto que sua mãe não sabia que era o próprio filho quem a furtara, a Bíblia diz que ela vai lançar maldições sobre o ladrão. E temendo Mica sofrer alguma maldição de sua mãe, Mica então chama sua mãe e ele conta para sua mãe que ele havia roubado ela. E ele restitui a sua mãe em dinheiro. E aí a Bíblia diz que a mãe de Mica retira a maldição sobre ele e toma parte do dinheiro e dá parte do dinheiro aos ourives para que fizesse imagens de escultura para a casa de Mica. Olha só como ele entra num caminho descendente, ou seja, ele só vai descendo. Isso me faz lembrar o livro do profeta Jonas. Jonas, ele desobedece a Deus, Jonas, ele vira as costas para Deus, e a Bíblia vai apresentando ele fazendo movimentos de descida. Então ele vai descendo, ele desce até o porto de Jope, depois ele desce até o porão do navio, depois ele desce até a profundeza dos mares. Sabe por quê? Porque o caminho de desobediência a Deus sempre será um caminho de descida. Se nós queremos ascender, se nós queremos subir, é claro que é de acordo com a vontade de Deus, mas a gente precisa nos manter humildes, tá? Então o caminho da desobediência é um caminho de descida. E aí, subtópico 3, Mica tinha uma casa de deuses. Então, pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas que tinha se desviado da fidelidade a Deus e estava agora servindo a falsos deuses representados por esses pequenos ídolos chamados de terafins. Então Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Esse é o problema. Eles serviam aos ídolos e serviam ao Deus de Israel. Só que o Deus de Israel não aceitava isso. Às vezes, as outras religiões, né, com os seus outros deuses, não tinha problema em o adorador adorar mais de uma divindade.
Até porque naquela época era politeísmo, você tinha a ideia de panteão. Então, se você estudar um pouquinho das religiões antigas, você vai ver que os egípcios tinham vários deuses ali no panteão egípcio, os assírios, os babilônios, os romanos, os gregos, todos eles tinham vários deuses. E, em geral, não era problema você adorar um outro deus, né? Não era problema. Só que aqui é problema. Por quê? Porque o povo aqui que está adorando, ou seja, a família de Mica, é um povo que foi escolhido por Deus. É um povo que foi direcionado por Deus e que foi exortado por Deus de que eles não deveriam ceder à idolatria, mas eles deveriam colocar a sua confiança única e exclusivamente em Deus. Então, entretanto, naquele período histórico do tempo dos juízes, cada um fazia o que lhe parecia certo. Esse é um dos grandes problemas de Juízes. Capítulo 17, versículo 6. As pessoas estão fazendo aquilo que parece certo. Existe até um ditado popular para dar conta disso, né? Cada um estava apontando, estava seguindo, né, para onde o nariz aponta. E aí você vai notar o problema. Não tinha a referência ali, eles não tinham a palavra de Deus como referência, a lei de Deus como referência. Eles faziam simplesmente aquilo que estava no seu coração, no desejo do seu coração para fazer, e se inclinavam a esses tipos de práticas. E aí Deus precisa rapidamente intervir. Deus precisa rapidamente agir com um ato punitivo. Isso vai acontecer. Então, por conta própria, e depois de ter seus terafins em casa, Mica também resolveu fazer um éfode. Como eu disse, era uma indumentária, uma vestimenta usada pelo sumo sacerdote israelita. E ele faz esse éfode e entrega esse éfode ao seu filho e separa o seu próprio filho como sacerdote dentro da sua casa. Sacerdote no sentido religioso da ideia, né? Ele queria oficializar os cultos ali. Então depois o texto bíblico dirá que aparece um levita que não tinha aonde morar. Mica convida esse levita para viver em sua casa e depois torna esse levita também sacerdote. Então note que essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica. Tantos quantos chegassem à sua casa encontrariam o Deus que desejasse invocar. Infelizmente, um homem da tribo de Efraim, que deveria honrar a Deus, como seu próprio nome dizia, tá? Ele não vai honrar a Deus e ele vai estar comprometido com a religião pagã. E aqui nós temos o grande problema de Mica. Muito bem. Diante disso, vamos aqui ao nosso tópico de número 3, a idolatria dentro dos lares. Então, em ambas as histórias, ou seja, na história de Raquel e na história de Mica, nós vemos aqui crença em ídolos domésticos, que era uma crença pagã muito forte. Note que assim Israel não estaria cumprindo a sua missão. Haja vista que qual era a finalidade da missão de Israel? Ser exemplo para outras nações. Deus queria que Israel fosse exemplo para outras nações. E por isso, aquelas várias proibições, para que não houvesse uma mistura entre nações ali. Então, Israel deveria ser exemplo, deveria se apresentar como filho de Deus. Então, a partir desses dois casos, nós somos aqui convidados a refletir sobre o problema da idolatria hoje. Então vamos lá. Os ídolos domésticos dos tempos atuais. Então o apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros de famílias cristãs que tinham dificuldade em abandoná-los. Por isso, o apóstolo acolheu filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que aconteceu é que o evangelho, no seu início, ele atingiu a classe mais pobre. Isso não quer dizer que não tivesse entre os convertidos ricos. Havia sim ricos entre os convertidos, pessoas de posse entre os convertidos. Mas, porém, todavia, o evangelho ele encontrou espaço mais rapidamente entre os pobres.
tá? E esses pobres, falando aqui de gentios, ou seja, de não-judeus, eles vieram para dentro, né? Eles entraram ali nas casas, igrejas dos cristãos, trazendo os costumes que eles tinham fora, trazendo as práticas que eles possuíam fora. Bom, em virtude disso, é claro, haverá ali o problema do sincretismo e da idolatria. E aí, Paulo escreve advertindo contra a idolatria, João escreve advertindo contra a idolatria também, tá? Também. Bom, então para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que o que se vive no mundo vive-se pelo que se vê e sente e não pelo que a vida cristã exige. Bom, se nós somos servos de Deus, servas de Deus, se nós somos obreiros e obreiros da casa de Deus, quem rege a nossa conduta, quem rege as nossas ações, não é aquilo que é apreciado pelo mundo, não é aquilo que é visível no mundo, não é aquilo que a gente vê dia após dia na sociedade. Não. Quem é servo de Deus deve ser caminhado de acordo com a vontade de Deus, ou seja, de acordo com os parâmetros da lei de Deus. Não dá para a gente agir diferente disso, não. Então, ora, os ídolos são passageiros, temporários, efêmeros. Os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque eles acabam enganando as pessoas. É só uma madeira, é só um pedaço de ferro, é só um ouro, por exemplo, né? Feito em ouro, ou madeira, ou barro, é apenas isso. Mas os ídolos são vazios. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa. Você sabia disso? Às vezes a gente acha que ídolo está em adoração diante de imagens. Não, 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 não. Tudo aquilo que assumiu o papel de Deus na sua vida, ou seja, o papel que pertence apenas e somente Deus, é um ídolo para você. Então, o seu emprego pode ser um ídolo, o seu carro pode ser um ídolo, enfim, o seu filho, o seu pai podem se tornar ídolos. Por quê? Porque eles assumiram o lugar, se tornarem, é claro, né? Eles assumiram o lugar que pertence apenas a Deus. Então, qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro da nossa casa. Logo, fiquemos atentos, logo, prestemos atenção. N.T. Wright, ele tem um livro chamado Surpreendido pelas Escrituras. E ele tem um capítulo neste livro chamado chamado Idolatria 2.0. Idolatria 2.0. Em que o N.T. Wright dirá que só mudaram o nome, mas a adoração a essas divindades continua. Então, tem gente que adora o dinheiro. Na época de Jesus, a adoração para ter dinheiro era uma adoração canalizada a Mamon. Hoje a gente não diz, fulano de tal não diz, né? Vou adorar Mamon, mas ele adora o dinheiro. A prática ainda é a mesma, só mudou a nomenclatura. É igual no templo de Afrodite, que havia várias e várias sacerdotisas que eram prostitutas cultuais, né? Ali. Então, o que a gente percebe com isso? Que os homens do mundo antigo, eles iam ao culto de Afrodite como uma espécie de adoração ao sexo. E hoje não é diferente, né? Nós ainda temos adoração ao sexo, aos atos libidinosos, mas, porém, todavia, o nome não é mais Afrodite, tá? Então, perceba que a idolatria, ela vai se apresentar aqui a nós nessa sociedade em que estamos vivendo. Então, a idolatria não é apenas a questão religiosa em si. Então, tudo aquilo que requer a nossa lealdade, o nosso tempo, acima do de Deus, ou acima do próprio Deus, constitui idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios: os ídolos nada é no mundo,
Por isso é perigoso endeusar pessoas. Cuidado com isso, né? Pessoas são tão falhas e errôneas como eu e você. Pessoas são falhas, elas erram, elas pecam. E é possível que na sua trajetória cristã alguém tenha errado com você. E talvez é até por isso que você saiu da igreja. E você está dizendo, eu posso viver o meu cristianismo sem a igreja. Só que o Novo Testamento não entende dessa maneira. O Novo Testamento entende que é necessário congregar, que é necessário estar na igreja, tá? Então, vamos aqui tomar cuidado com os ídolos dentro das nossas casas, porque eles podem, de fato, aí, arruinar a nossa família, tá? Vamos ter cuidado com isso daí. Identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossa casa e, queiramos ou não, convivemos com ela dia a dia. A mídia por si mesma é neutra, pois o meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação, rádio, de televisão, de internet, de smartphones, de redes de computadores e outros. Ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Entretanto, deve ser usado com sabedoria. Entretanto, se não for usado com sabedoria, pode ser usado para manipulação. O que podemos é fazer o uso crítico desses instrumentos, claro que com os devidos filtros, claro que tomando os devidos cuidados, mas a gente deve fazer, né? Precisamos tomar cuidado da concupiscência dos olhos, soberba da vida, a concupiscência da carne, como aparece em 1 João capítulo 2, mas a gente pode se apropriar desses meios de comunicação para fazer o evangelho chegar mais longe, né, e mais rápido às pessoas. Durante a pandemia, as igrejas midiáticas, as igrejas que tinham investido em mídia, em sonorização, né, em vídeo, enfim, elas se saíram melhor do que igrejas que ainda não tinham oferecido isso, né? Então, assim, o que você percebe aqui? A tecnologia, ela é legal, a tecnologia, ela ajuda. Então é um data show que você passa uma imagem, é um data show que você passa um hino da harpa, né? É um data show que você lê uma passagem bíblica. Então várias e várias pessoas são beneficiadas com aquela tecnologia. Tá? Só que a gente precisa ter o senso crítico, a gente precisa ter o cuidado para que possamos usar a tecnologia de maneira saudável para que Deus seja glorificado. Então, precisamos reagir contra os perigos da família. Jesus disse em seu Sermão da Montanha: vós sois sal da terra. Se o sal for insípido, com que ele há de salgar? Ou seja, o sal tem a sua propriedade particular. E qual é? Salgar. Você já comeu uma comida sem sal? Né? Talvez você tenha problemas de coração, não pode comer. Mas se você não tem, já comeu uma comida sem sal? É ruim, não tem gosto. Né? É um negócio ruim, intragável. Por quê? Porque o sal tempera, o sal também conserva. Não tinha geladeira naquela época, então usava o sal para conservar. Olha só, e aí a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. A igreja de Cristo está na terra ainda para fazer o nome de Jesus Cristo ser conhecido. A igreja de Cristo está na terra ainda para fazer Deus ser conhecido, porque nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então, cuidado, cuidado, cuidado com a idolatria, que possamos ir aonde Deus nos leve, e nesse ato possamos, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, honrar a Deus acima de todas as coisas, porque de fato Deus é digno de glória, de louvor e de adoração. Vamos aqui então à nossa conclusão. Então precisamos investir na família, isso está claro, isso está óbvio.
É isso que as lições dessa revista vão mostrar. Nós precisamos investir na família, nós precisamos dedicar tempo à família, nós precisamos amar e demonstrar esse amor à nossa família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã que glorifique a Deus, tá? Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio, para que não venham a roubar a Deus, ou roubar o lugar de Deus em nossa vida. Então, esse é o grande alerta que o pastor Elianai Cabral nos faz. Tome cuidado com os ídolos de carne e osso que você constrói dentro da sua casa. Amém? Com isso, nós estamos chegando aqui ao final da nossa pré-aula de número 4. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal para que você possa nos motivar e nos ajudar a continuar aqui produzindo vídeos para o YouTube. Tá bem? Um grande abraço.